Agora, Baroni, falando um pouco sobre os FOFs, né? Que são os fundos de fundos. Você acha que é um bom investimento e ele é mais indicado, caso seja um bom investimento, na sua opinião, para iniciante ou para todos os perfis? Não, vamos começar de trás para frente. O FOF pode ser usado para vários perfis, tá? Eu só tenho uma crítica que eu sempre faço, às vezes, dos FOFs, é que eles tendem a entregar um resultado muito bom quando o mercado está bom e um resultado muito ruim quando o mercado está ruim. Então, assim, para aquela pessoa que quer usar... Sabe a história do ETF que eu falei lá atrás? Sim. Vamos inverter o jogo agora. A pessoa quer ter alguma exposição em fundo imobiliário, mas não quer ter esse trabalho de ter uma carteira mais diversificada, estar mais próximo do mercado. A porta de entrada pelo FOF pode ser interessante, sim. Porém, você tem que estar ciente de que um FOF ele não é um fundo multimercado que consegue fazer aqueles movimentos clássicos de mercado acionário, de você ter muito mandato para ser muito livre. Ele é um produto um pouco mais limitado. Então, a sugestão que eu dou tem vários FOFs hoje no mercado. Se você optar por esse caminho, você tem que estar muito alinhado com a cabeça do gestor. Então, aquele gestor que gira menos a carteira, que tem um pouco mais de estratégia na hora da alocação, de ter um pouco mais de clareza na hora de pontuar as suas decisões de investimento, é o que me agrada mais. Aquele que depende de muito ganho de capital, ou seja, ele precisa vender muito para conseguir entregar um rendimento razoável, esse me causa um pouco mais de preocupação. Por quê? Porque quando o mercado está ruim, ele não pode vender. Não é que ele não pode, ele não deveria vender, porque ao vender ele realiza um prejuízo. E esse prejuízo vai impactar muito os dividendos, então ele fica mais de pés e mãos atadas. Então, eu gosto daquele FOF mais tradicional, que tem uma renda recorrente maior e uma renda não recorrente, que é de ganho de capital, menor. Ou seja, ele depende menos das oscilações do mercado. Ele tem uma carteira que já tem uma geração de renda maior. Tá? Quais FOFs que você acha, Baroni, que são interessantes para estudar? Então, você tem hoje o BCFF, que é muito conhecido. Você tem o HFOF da Red, que também é muito conhecido. Você tem o da MOG, no MGFF, que também é muito demandado. Você tem da RBR, que também tem... O da RBR ele tem uma característica até um pouco diferente dos outros. Ele tem até no nome dele multi-estratégia. Então, ele realmente transita um pouquinho mais em outras estratégias de investimento. E você tem fundos menores que dão retornos até maiores. Por fato deles serem menores, eles giram muito o capital, né? E aí conseguem produzir resultados mais altos, né? A Suno até recentemente criou também o SNFF. A Suno criou também um fundo que o pessoal perguntou muito, que é o Kizu, né? Que é um fundo que ele se espelha no Suno 30, que é um índice. Então, a Banco Inter também tem fundos de FOFs com características de seguir também índice. Então, eles se sofisticaram muito. Então, poxa, assim, tem vários jeitos de você encontrar as alternativas. O que eu posso te dizer, Carol, é que todas as gestoras hoje praticamente têm fundos de fundos. Isso é bom, porque cada um tem a sua bandeira, mas é que para o investidor do lado de lá, ele fala, bom, como é que eu vou decidir isso? É um problema. Agora, eu vou jogar um balde de água fria em todo mundo aqui, tá? Historicamente, os FOFs não têm conseguido entregar resultados acima dos seus valores de oferta inicial. Poucos conseguiram. Poucos não, acho que, salvo engano, nenhum efetivamente conseguiu. Por quê? Porque ele tem um lado perverso aí. Ele, às vezes, é obrigado a vender coisa boa e carregar coisas, eu não vou dizer ruins, mas não tão boas. Ou que talvez precisariam de um estágio de maturidade, de maturação mais longo. É perverso a decisão de estratégia de investimentos, porque ele não tem aquela flexibilidade que um fundo multimercado tem. O FOF ele tem uma característica muito própria. Então, eu diria que, de novo, o FOF ele não deveria ser um investimento central das pessoas. Ele deveria ser um investimento buscando alfa. Por exemplo, só para concluir, o valor patrimonial de um FOF é 90, 100, seja lá. E ele está negociando com 15% de desconto. Para aquele investidor que tem um perfil mais arrojado, inclusive essa é a orientação que nós damos para os nossos assinantes. A gente não tem formalmente FOFs na carteira, mas a gente dá esse call para as pessoas. Se você tem um perfil mais arrojado e quer tirar ou buscar um resultado adicional, é onde os FOFs se tornam mais interessantes, que você compra ele com uma dupla camada de desconto. Ele está com desconto e o que ele comprou também está com desconto. Tudo bem. Então esteja ciente disso, com um perfil mais oportunístico. Então, respondendo, batendo no liquidificador e dando a volta,
O FOF, na minha visão, ele deve ser enxergado mais com um viés oportunístico. Eu me exponho ao FOF no momento que o mercado está mais favorável para eu tomar aquela posição. Eu vi muita gente comprando FOF com ágil, e aí é o pior dos mundos, porque aí você pagou mais, né, do que ele... Porque o valor patrimonial do FOF é o mais fidedigno possível. Tanto que as gestoras agora começaram a divulgar diariamente. Porque é com base no fechamento da posição que ele tem. Sim. Então não justifica você pagar ágil. Por outro lado, não justifica também ele negociar com tamanho de desconto. Uhum. Então teve momentos que teve um FOF negociando com 20%, 25% de desconto em alguns casos. Aí nesse lado, para quem tem viés oportunístico, para quem tem um viés um pouco mais arrojado, pode fazer sentido. Respondi sua pergunta de volta, mas respondi, né? Sim, entendi.